Neville Goddard Universo Quântico, traz hoje a continuação do livro A Lei e a Promessa, de 1961. Capítulo 8. Através do espelho. Um homem que olha para o vidro pode fixar o seu olho nele, ou se quiser, passar através dele. E então o céu espiará. George Herbert, o Elixir. Os objetos, para serem percebidos, devem primeiro penetrar de alguma maneira em nosso cérebro, mas não estamos, por causa disso, interligados ao nosso ambiente. Embora a consciência normal esteja focada nos sentidos e geralmente restrita a eles, é possível ao homem passar por sua fixação sensorial para qualquer estrutura imaginária que ele conceba e ocupá-la tão completamente que ela fique mais viva e mais responsiva do que aquela na qual seus sentidos fixam seus olhos. Se isso não fosse verdade, o homem seria um autômato refletindo a vida, nunca afetando-a. O homem, que é todo imaginação, não é inquilino do cérebro, mas senhorio. Ele não precisa se contentar com a aparência das coisas, ele pode ir além da percepção para a consciência conceitual. Essa capacidade de atravessar a estrutura reflexiva mecânica dos sentidos é a descoberta mais importante que o homem pode fazer. Ela revela o homem como um centro de imaginação com poderes de intervenção que lhe permitem alterar o curso dos eventos observados, movendo-se de sucesso em sucesso por meio de uma série de transformações mentais em si mesmo. A atenção, a ponta de lança da imaginação, pode ser atraída de fora, quando seus sentidos fixam seu olhar, ou direcionada de dentro, se ele quiser, e através dos sentidos passar para o desejo realizado. Para passar da consciência perceptiva, ou coisas como elas parecem, para a consciência conceitual, ou coisas como elas deveriam ser, imaginamos uma representação tão vívida e realista quanto possível do que veríamos, ouviríamos e faríamos se estivéssemos fisicamente presentes e experimentando fisicamente as coisas como elas deveriam ser e participássemos imaginativamente daquela cena. A história a seguir conta a história de alguém que atravessou o vidro e quebrou as correntes que a prendiam. 2 anos atrás, fui levado ao hospital com uma condição séria de coágulo sanguíneo que aparentemente afetou todo o sistema vascular, causando endurecimento das artérias e artrite. Um nervo na minha cabeça foi danificado e minha tireoide aumentou. Os médicos não conseguiam concordar sobre a causa dessa condição, e todos os seus tratamentos foram completamente ineficazes. Fui forçado a desistir de todas as minhas atividades prazerosas e permanecer na cama a maior parte do tempo. Meu corpo, dos quadris aos pés, parecia estar envolto e preso por fios apertados, e eu não conseguia colocar meus pés no chão sem usar meias elásticas pesadas na altura do quadril. Eu sabia algo sobre seus ensinamentos e tentei muito aplicar o que tinha ouvido, mas conforme minha condição piorava e eu não conseguia mais assistir a nenhuma de suas palestras, meu desânimo se aprofundou. Um dia, um amigo me enviou um cartão postal retratando a cena de uma linda praia perto do oceano. A imagem era tão bonita que olhei para ela e comecei a me lembrar dos dias de verão passados na praia com meus pais. Por um momento, a imagem do cartão postal pareceu se animar e memórias inundantes de mim mesmo correndo livre na praia encheram minha mente. Senti o impacto dos meus pés descalços contra a areia dura e molhada, senti a água gelada correndo sobre meus dedos e ouvi o barulho das ondas quebrando na praia. Essa atividade imaginária foi tão satisfatória para mim enquanto eu estava deitado na cama que continuei a imaginar essa cena maravilhosa, dia após dia, por cerca de uma semana. Uma manhã, saí da cama e fui para o sofá e comecei a me sentar quando fui tomado por uma dor tão excruciante que meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu não conseguia nem me sentar nem deitar. Essa dor terrível durou mais de 1 minuto inteiro, mas quando parou, eu estava livre. Parecia que todos os fios que prendiam minhas pernas tinham sido cortados. Num momento eu estava preso, no momento seguinte eu estava livre. Não gradualmente, mas instantaneamente. Andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5 versículo 7. Quando andamos pela vista, conhecemos nosso caminho pelos objetos que nossos olhos veem. Quando andamos pela fé, ordenamos nossa vida por cenas e ações que somente a imaginação vê. O homem percebe pelo olho da imaginação ou pelos sentidos. Mas 2 atitudes mentais em relação à percepção são possíveis.
O esforço imaginativo criativo que encontra uma resposta imaginativa, ou a permanência do olho sem imaginação que apenas reflete. O homem tem dentro de si o princípio da vida e o princípio da morte. Uma é a imaginação construindo suas estruturas imaginárias a partir dos sonhos generosos da fantasia. A outra é a imaginação construindo suas estruturas imaginárias a partir de imagens refletidas pelo vento frio do fato. Um cria. O outro perpétua. O homem deve adotar o caminho da fé ou o caminho da visão. Na medida em que o homem constrói a partir de sonhos de fantasia, ele está vivo e, portanto, o desenvolvimento da faculdade de passar através do vidro reflexivo dos sentidos é um aumento de vida. Segue-se que restringir a imaginação fixando o olho no vidro reflexivo dos sentidos é uma redução da vida. A superfície especiosa dos fatos reflete em vez de revelar, desviando o olho da imaginação da verdade que liberta o homem. João 8 versículo 32. O olho da imaginação, se não desviado, olha para o que deveria estar ali, não para o que está. Por mais familiar que seja a cena na qual a visão repousa, o olho da imaginação poderia contemplar uma nunca antes testemunhada. É esse olho da imaginação, e somente ele, que pode nos libertar da fixação sensorial das coisas externas que domina completamente nossa existência comum e nos mantém olhando para o espelho reflexivo dos fatos. É possível passar de pensar em para pensar a partir de, mas a questão crucial é pensar a partir de, ou seja, experimentar o estado, pois essa experiência significa unificação, enquanto que em pensarem há sempre sujeito e objeto, o indivíduo pensante e a coisa pensada. Autoabandono. Esse é o segredo. Temos que nos abandonar ao Estado, em nosso amor pelo Estado, e assim fazendo viver a vida do Estado e não mais nosso Estado presente. A imaginação se apodera da vida do Estado e se entrega à expressão da vida daquele Estado. Fé mais amor é autocomissão. Não podemos nos comprometer com o que não amamos. Nunca terias feito nada se não o tivesses amado. Pois amas todas as coisas que são, e não desprezas nada do que fizeste, pois nunca terias feito nada, se odiasses. Livro da Sabedoria 11, 24. E para tornar o Estado vivo, é preciso tornar-se ele. Eu vivo, mas não eu, mas Deus vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé em Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo, e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2 versículo 20. Deus amou o homem, sua criação, e se tornou homem na fé de que esse ato de autocomissão transformaria o criado em criativo. Devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. E comprometer-nos com o que amamos, assim como Deus que nos amou se comprometeu conosco. Precisamos ser o Estado para experimentar o Estado. O centro da imaginação consciente pode ser deslocado e o que agora são meros desejos, atividades imaginativas com chave baixa, trazidos para o foco penetrante e inseridos. A entrada nos compromete com o Estado. As possibilidades de tal deslocamento do centro da imaginação são surpreendentes. As atividades envolvidas são psíquicas por toda parte. A mudança do centro da imaginação não é provocada por viagens espaciais, mas por uma mudança no que temos consciência. O limite do mundo dos sentidos é uma barreira subjetiva. Enquanto os sentidos tomam nota, o olho da imaginação é desviado da verdade. Não iremos longe se não deixarmos ir. Esta senhora deixou ir com resultados imediatos e milagrosos. Obrigado pela chave de ouro. Ela libertou meu irmão do hospital, da dor e da provável morte, pois ele estava enfrentando uma quarta grande operação com pouca esperança de recuperação. Eu estava muito preocupado e tentando usar o que eu tinha aprendido sobre minha imaginação. Eu primeiro me perguntei o que meu irmão realmente desejava. Ele quer continuar neste corpo ou ele deseja se livrar dele? A questão girava repetidamente em minha mente e de repente eu senti que ele gostaria de continuar remodelando sua cozinha que ele estava contemplando antes de seu confinamento no hospital. Eu sabia que minha pergunta tinha sido respondida, então eu comecei a imaginar a partir daquele ponto.
Tentando ver meu irmão na atividade ocupada de remodelação, de repente me vi segurando as costas de uma cadeira de cozinha que usei muitas vezes quando algo aconteceu, então de repente me vi de pé ao lado da cama do meu irmão no hospital. Este era o último lugar onde eu gostaria de estar, física ou mentalmente, mas lá estava eu e a mão do meu irmão se estendeu e apertou a minha mão com força quando ouvi dizer: "Eu sabia que você viria, Joe." Era uma mão boa que apertei, forte e segura, e a alegria que encheu e transbordou em minha voz quando me ouvi dizer: "Está tudo melhor agora. Você sabe disso." Meu irmão não respondeu, mas ouvi distintamente uma voz me dizer: "Lembre-se deste momento." Pareceu-me acordar então, de volta à minha própria casa. Isso aconteceu na noite seguinte à sua entrada no hospital. No dia seguinte, sua esposa me telefonou dizendo: "É inacreditável. O médico não pode explicar isso, Joe, mas nenhuma operação é necessária. Ele melhorou tanto que concordaram em liberá-lo amanhã." Na segunda-feira seguinte, meu irmão voltou ao trabalho e está perfeitamente bem desde aquele dia. Não são fatos, mas sonhos fantasiosos que moldam nossas vidas. Ela não precisava de bússola para encontrar seu irmão, nem de ferramentas para operar, apenas do óleo da imaginação. No mundo dos sentidos, vemos o que temos que ver; no mundo da imaginação, vemos o que queremos ver e ao vê-lo, criamos isso para o mundo dos sentidos ver. Nós vemos o mundo exterior automaticamente. Ver o que queremos ver demanda esforço imaginativo voluntário e consciente. Nosso futuro é nossa própria atividade imaginal em sua marcha criativa. O senso comum nos assegura que vivemos em um mundo sólido e sensato, mas esse mundo aparentemente sólido é, na realidade, completamente imaginário. A história a seguir prova que é possível para um indivíduo transferir o centro da imaginação em algum grau maior ou menor para uma área distante, e não apenas fazê-lo sem se mover fisicamente, mas ser visível para outros que estão presentes naquele ponto no espaço-tempo. E, se isso for um sonho, então, tudo o que vemos ou parecemos é apenas um sonho dentro de um sonho? Edgar Allan Poe. Sentado na minha sala de estar em São Francisco, imaginei que estava na sala de estar da minha filha em Londres, Inglaterra. Eu me cerquei tão completamente daquele cômodo que eu conhecia intimamente, que de repente me vi de pé nele. Minha filha estava de pé perto da lareira, seu rosto virado para longe de mim. Um momento depois, ela se virou e nossos olhos se encontraram. Vi uma expressão tão assustada em seu rosto que eu também fiquei emocionalmente chateado e imediatamente me vi de volta à minha própria sala de estar em São Francisco. 5 dias depois, recebi uma carta aérea da minha filha que havia sido escrita no dia do meu experimento com viagem imaginária. Na carta, ela me disse que tinha me visto na sala de estar dela naquele dia, tão real como se eu estivesse ali em carne e osso. Ela confessou que tinha ficado muito assustada e que, antes que pudesse falar, eu tinha desaparecido. O momento dessa visitação, como ela deu na carta, foi exatamente o momento em que comecei a ação imaginativa, permitindo, é claro, a diferença de tempo entre os dois pontos. Ela explicou que contou ao marido sobre essa experiência incrível e ele insistiu que ela me escrevesse imediatamente, pois ele declarou: "Sua mãe deve ter morrido ou está morrendo." Mas eu não estava morta ou morrendo, mas muito viva e muito animada com essa experiência maravilhosa. Nada pode agir senão onde está, e com todo o meu coração, somente onde está. Thomas Carlyle. O homem é toda imaginação. Portanto, um homem deve estar onde ele está na imaginação, pois sua imaginação é ele mesmo. A imaginação é ativa em e através de qualquer estado do qual ela esteja ciente. Se levarmos a mudança de consciência a sério, há possibilidades além da crença. Os sentidos unem o homem em um matrimônio forçado e profano com o que, se ele estivesse imaginativamente desperto, ele separaria. Não precisamos nos alimentar de dados sensoriais. Mude o foco da consciência e veja o que acontece. Por menos que nos movamos mentalmente, devemos perceber o mundo sob um aspecto ligeiramente alterado. A consciência é geralmente movida no espaço pelo movimento do organismo físico, mas não precisa ser tão restrita. Ela pode ser movida por uma mudança naquilo que temos consciência.
O homem está manifestando o poder da imaginação cujos limites ele não pode definir. Perceber que o eu real, a imaginação, não é algo confinado dentro dos limites espaciais do corpo é o mais importante. A história anterior prova que quando encontramos uma pessoa em carne e osso, seu eu real não precisa estar presente no espaço onde seu corpo está. Ela também mostra que a percepção sensorial pode ser colocada em operação fora dos meios físicos normais, e que os dados sensoriais produzidos são do mesmo tipo daqueles que ocorrem na percepção normal. A ideia na mente da mãe que deu início a todo o processo foi a ideia muito definida de estar no lugar onde sua filha vivia. E se a mãe realmente estivesse naquele lugar, e se a filha estivesse presente, então ela teria que ser perceptível para sua filha. Só podemos esperar entender essa experiência em termos imaginais, e não mecânicos ou materialistas. A mãe imaginou outro lugar como sendo aqui. Londres era tão aqui para sua filha vivendo lá quanto São Francisco era aqui para a mãe vivendo lá. Quase nunca nos passa pela cabeça que este mundo pode ser diferente em essência do que o senso comum nos diz que ele é tão obviamente. Blake escreve: Eu não questiono meu olho corpóreo ou vegetativo mais do que eu questionaria uma janela a respeito de uma visão. Eu olho através dela e não com ela. Esse olhar através dos olhos não apenas desloca a consciência para outras partes deste mundo, mas também para outros mundos. Os astrônomos devem desejar saber mais sobre esse olhar através dos olhos, essa viagem mental que os místicos praticam tão facilmente. Eu viajei por uma terra de homens. Uma terra de homens e mulheres também. E ouvi e vi coisas tão terríveis que os andarilhos da Terra Fria nunca conheceram. William Blake. A viagem mental tem sido praticada por homens e mulheres despertos desde os primeiros dias. Paulo afirma: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12. Paulo está nos dizendo que ele é esse homem e que ele viajou pelo poder da imaginação de Cristo. Em sua próxima carta aos Coríntios, ele escreve: Examinai-vos a vós mesmos. Não percebeis que Jesus Cristo está em vós? 2 Coríntios 13 versículo 5. Não precisamos estar mortos para desfrutar privilégios espirituais. O homem é toda imaginação e Deus é homem. William Blake. Testai-vos a vós mesmos como fez esta mãe. Sir Arthur Eddington disse que tudo o que temos o direito de dizer sobre o mundo externo é que ele é uma experiência compartilhada. As coisas são mais ou menos reais de acordo com a extensão em que são capazes de serem compartilhadas com outros ou conosco em outro momento. Mas não existe uma linha rígida e rápida. Aceitando a definição de realidade de Eddington como a experiência compartilhada, a história acima é tão irreal enquanto a Terra ou uma cor, pois foi compartilhada por mãe e filha. O alcance da imaginação é tal que devo confessar que não sei quais limites, se houver, existem para sua capacidade de criar realidade. Todas essas histórias nos mostram uma coisa, que uma atividade imaginária que implica a realização do desejo deve começar na imaginação, independentemente da evidência dos sentidos naquela jornada que leva à realização do desejo. Capítulo 9. Entre em. Se o espectador entrasse nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo, se ele pudesse fazer um amigo e companheiro de uma dessas imagens de maravilha, que sempre o convida a deixar as coisas mortais, como ele deve saber, então ele se levantaria de seu túmulo, então ele encontraria o Senhor no ar e então ele seria feliz. Blake. Parece que a imaginação não fará nada do que desejamos até que entremos na imagem do desejo realizado. Não se assemelha esta entrada na imagem do desejo realizado ao vazio fora da existência que se entrasse no próprio Inglobes e se tornasse um útero de Blake? Não é esta a verdadeira interpretação da história mítica de Adão e Eva? O homem e sua emanação? Não são os sonhos de fantasia do homem sua emanação, sua Eva em quem ele se planta em todos os seus nervos, assim como um lavrador seu molde, e ela se torna sua morada e jardim frutífero 70 vezes mais? William Blake. O segredo da criação é o segredo da imaginação, primeiro, desejar e então assumir o sentimento do desejo realizado até que o sonho da fantasia,
o vazio fora da existência, seja adentrado e englobe a si mesmo e se torne um útero, uma morada e um jardim frutífero 70 vezes. Observe bem que Blake nos incita a entrar nessas imagens. Essa entrada na imagem faz com que ela englobe a si mesma e se torne um útero. O homem, ao entrar num estado, impregna-o e faz com que ele crie o que a união implica. Blake nos diz que essas imagens são sombrias para aqueles que não habitam nelas, meras possibilidades, mas para aqueles que entram nelas, elas parecem as únicas substâncias. No meu caminho para a costa oeste, parei em C. para passar o dia com amigos. Meu anfitrião estava se recuperando de uma doença grave e seu médico o aconselhou a se mudar para uma casa térrea. Agindo de acordo com o conselho do médico, ele comprou uma casa térrea adequada às suas necessidades, mas agora ele se deparava com o fato de que parecia não haver comprador para sua grande casa de 3 andares. Quando cheguei, ele estava muito desanimado. Ao tentar explicar a lei da imaginação construtiva para meu anfitrião e sua esposa, contei a eles a história de uma mulher muito proeminente de Nova York que veio me ver a respeito do aluguel de seu apartamento. Ela mantinha um lindo apartamento na cidade e uma casa de campo, mas era absolutamente essencial que ela alugasse seu apartamento se ela e sua família fossem passar o verão em sua casa de campo. O Poder da Consciência, capítulo 23. Nos anos anteriores, o apartamento tinha sido alugado sem nenhuma dificuldade no início da primavera, mas na época em que ela veio me ver, a temporada de sublocações de verão parecia ter acabado. Embora o apartamento estivesse nas mãos de bons agentes imobiliários, ninguém parecia interessado em alugá-lo. Eu disse a ela o que fazer em sua imaginação. Ela fez, em menos de 24 horas, seu apartamento estava alugado. Expliquei como ela, pelo uso construtivo de sua imaginação, havia alugado seu apartamento. Por minha sugestão, antes de dormir naquela noite em seu apartamento na cidade, ela imaginou que estava deitada em sua cama em sua casa de campo. Em sua imaginação, ela via o mundo da casa de campo em vez do apartamento na cidade. Ela sentiu o cheiro do ar fresco do campo. Ela tornou isso tão real que realmente adormeceu sentindo que estava no campo. Isso foi em uma quinta-feira à noite. Às 9 horas da manhã do sábado seguinte, ela me ligou de sua casa de campo e me disse que na sexta-feira um inquilino altamente desejável, que atendia a todos os seus requisitos, não apenas alugou seu apartamento, mas o alugou com a única condição de que ele pudesse se mudar naquele mesmo dia. Eu sugeri aos meus amigos que construíssem uma estrutura imaginal como essa mulher tinha feito, e que era dormir, imaginando que estavam fisicamente presentes em sua nova casa, sentindo que tinham vendido sua antiga casa. Expliquei a eles a grande diferença entre pensar na imagem de sua nova casa e pensar a partir da imagem de sua nova casa. Pensar nisso é uma confissão de que eles não estão nela, pensar a partir disso é prova de que eles estão nela. Entrar na imagem daria substância à imagem. A ocupação física da nova casa ocorreria automaticamente. Expliquei que a aparência do mundo depende inteiramente de onde o homem está quando faz sua observação. E o homem, sendo toda imaginação, deve estar onde está na imaginação. Esse conceito de causalidade os perturbou, pois cheirava a magia ou superstição, mas eles prometeram que tentariam. Parti naquela noite para a Califórnia e na noite seguinte o condutor do trem em que eu estava viajando me entregou um telegrama. Dizia: casa vendida meia-noite passada. Uma semana depois, eles escreveram e me disseram que na mesma noite em que deixei Chicago eles adormeceram fisicamente na casa velha, mas mentalmente na nova, vendo o mundo do novo lar, imaginando como as coisas soariam se isso fosse verdade. Eles foram acordados naquela mesma noite e informados de que a casa havia sido vendida. Não até que a imagem seja inserida, até que Eva seja conhecida, o evento irrompe no mundo. O desejo cumprido deve ser concebido na imaginação do homem antes que o evento possa evoluir do que Blake chama de o vazio. A próxima história prova que, ao mudar o foco de sua imaginação, a Sra. MF entrou fisicamente onde ela persistiu em estar imaginativamente. Logo após nosso casamento, meu marido e eu decidimos que nosso maior desejo conjunto era um ano na Europa.
Esse objetivo pode parecer razoável para muitas pessoas, mas para nós, presos a uma esfera estreita de finanças limitadas, parecia não apenas irracional, mas completamente ridículo. A Europa poderia muito bem ser outro planeta. Mas eu tinha ouvido seus ensinamentos, então persisti em adormecer na Inglaterra. Por que a Inglaterra necessariamente, não sei dizer, exceto que eu tinha visto um filme atual mostrando a área ao redor do Palácio de Buckingham e tinha me apaixonado prontamente pela cena. Tudo o que eu fazia na minha imaginação era ficar em pé silenciosamente do lado de fora dos grandes portões de ferro e sentir as barras de metal frias firmemente agarradas em minhas mãos enquanto eu via o palácio. Por muitas e muitas noites, senti uma alegria intensa por estar lá e adormeci nesse estado feliz. Logo depois, meu marido conheceu um estranho em uma festa que, em um mês, foi fundamental para garantir uma bolsa de estudos para ele em uma grande universidade. Imagine minha excitação quando soube que a universidade era na Inglaterra. Presa a uma esfera estreita? Em outro mês, estávamos cruzando o Atlântico e nossas dificuldades supostamente intransponíveis derreteram como se nunca tivessem existido. Tivemos nosso ano na Europa, um dos anos mais felizes da minha vida. A aparência do mundo depende inteiramente de onde o homem está quando faz suas observações. E o homem, sendo toda imaginação, deve estar onde está na imaginação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Salmo 118, versículo 22. Essa pedra é a imaginação. Eu te conto esse segredo e deixo você agir ou reagir. Esta é a famosa pedra que transforma tudo em ouro. Pois aquilo que Deus toca e possui não pode ser contado por menos. George Herbert. Minha casa é velha, mas é minha. Eu queria o exterior pintado e o interior redecorado, mas não tinha dinheiro para atingir nenhum dos objetivos. Você nos disse para viver como se nosso desejo já fosse uma realidade, e foi isso que comecei a fazer, imaginando minha antiga casa com uma nova camada de tinta, novos móveis, nova decoração e todos os enfeites. Eu andei, na minha imaginação, pelos cômodos recém-decorados. Andei pelo lado de fora admirando a tinta fresca e, no final do meu ato imaginário, entreguei ao empreiteiro um cheque para pagamento integral. Entrei nessa cena imaginária fielmente sempre que pude durante o dia e todas as noites antes de adormecer. Em 2 semanas, recebi uma carta registrada da Lloyd's of London, dizendo que eu havia herdado $7.000 de uma mulher que eu nunca tinha conhecido. Eu conhecia o irmão dela há quase 40 anos e tinha prestado um pequeno serviço há 15 anos para a senhora quando esse irmão morreu em nosso país, e ela me escreveu pedindo detalhes sobre sua morte, os quais eu pude fornecer. Não tive notícias dela desde então. Agora, aqui estava o cheque de $7.000, mais do que suficiente para cobrir o custo da restauração da minha casa, além de muitas, muitas outras coisas que eu desejava. Aquele que não imagina em traços mais fortes e melhores, e em luz mais forte e melhor do que seus olhos mortais e perecíveis podem ver, não imagina nada. Blake. A menos que o indivíduo imagine a si mesmo, outra pessoa ou algum outro lugar, as condições e circunstâncias presentes de sua vida continuarão existindo e seus problemas se repetirão, pois todos os eventos se renovam a partir de suas imagens constantes. Por ele eles foram feitos, por ele eles continuam existindo, e por ele eles podem deixar de existir. O segredo da causalidade está nas imagens reunidas, mais uma palavra de advertência. A reunião deve ter significado, deve implicar algo ou não formará a atividade criativa. A palavra. Capítulo 10. Coisas que não aparecem. O que se vê foi feito das coisas que não aparecem, Hebreus 11 versículo 3. A história humana, com suas formas de governo, suas revoluções, suas guerras, e de fato, a ascensão e queda de nações, poderia ser escrita em termos da ascensão e queda de ideias implantadas nas mentes dos homens. Herbert Hoover. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas para a solução do qual o místico aspira. Poder supremo, sabedoria suprema, deleite supremo estão na solução distante deste mistério. Douglas Fawcett.
recusar-se a reconhecer o poder criativo da atividade invisível e imaginária do homem é algo grande demais para ser discutido. O homem, por meio de sua atividade imaginária, literalmente chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4 versículo 17. Pela atividade imaginária do homem, todas as coisas são feitas, e sem tal atividade, nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Tal atividade causal poderia ser definida como uma montagem imaginal de imagens, que ocorrendo, algum evento físico invariavelmente acontece. Cabe a nós montar as imagens de resultado feliz e então evitar interferir. O evento não deve ser forçado, mas permitido que aconteça. Se a imaginação é a única coisa que age, ou é, nos seres humanos existentes, como Blake acreditava, então nunca deveríamos ter certeza de que não foi uma mulher pisando no lagar que iniciou essa mudança sutil na mente dos homens. William Butler Yeats. Esta avó pisa diariamente no lagar para sua netinha. Ela escreve: esta é uma daquelas coisas que fazem minha família e amigos dizerem, nós simplesmente não entendemos. Kim tem 2 anos e meio agora. Cuidei dela por 1 mês depois que ela nasceu e não a vi novamente até 1 ano atrás, e então, apenas por 2 semanas. No entanto, durante este último ano, todos os dias eu a peguei no meu colo, na minha imaginação, e a abracei e conversei com ela. Nesses atos imaginários, eu repasso todas as coisas maravilhosas sobre Kim. Deus está crescendo através de mim, Deus está amando através de mim. Etc. No começo, eu recebi a resposta de uma criança muito pequena. Quando eu começava Deus está crescendo através de mim, ela respondia, eu. Agora, quando eu começo ela completa a frase inteira. Outra coisa que aconteceu é que, com o passar dos meses, conforme eu a pegava, na minha imaginação, no meu colo, ela ficava cada vez maior e mais pesada. Kim nem viu uma foto minha no ano passado. No máximo, eu só poderia ser um nome para ela. Agora, em algum momento do dia, sua família me conta, ela começa a falar sobre mim, para ninguém em particular, apenas conversando. Às vezes, isso dura 1 hora, ou ela vai até o telefone e finge ligar. Em seu monólogo, há trechos como: minha D&D me ama. Minha D&D sempre vem me ver todos os dias. Embora eu saiba o que tenho feito na minha imaginação, isso também me fez questionar muito. Reino Unido. Todos os homens e mulheres imaginativos estão sempre lançando encantamentos, e todos os homens e mulheres passivos, que não têm vidas imaginativas poderosas, estão continuamente passando pelo feitiço de seu poder. Não há forma na natureza que não seja produzida por, e sustentada por alguma atividade imaginal. Portanto, qualquer mudança na atividade imaginal deve resultar em uma mudança correspondente na forma. Imaginar uma imagem substituta para conteúdo indesejado ou defeituoso é criá-lo. Se apenas persistirmos em nossa atividade imaginal ideal e não deixarmos que satisfações menores sejam suficientes, nossa será a vitória. Quando li em Sementeira e Colheita a história da professora que, por meio de sua imaginação, em revisão diária, transformou uma aluna delinquente em uma linda menina, decidi fazer algo sobre um menino da escola do meu marido. Contar todos os problemas envolvidos levaria páginas, pois meu marido nunca teve uma criança tão difícil nem uma situação parental tão desafiadora. O rapaz era muito novo para ser expulso, mas os professores se recusaram a tê-lo em suas aulas. Para piorar as coisas, a mãe e a avó literalmente acamparam no terreno da escola, causando problemas para todos. Eu queria ajudar o menino, mas também queria ajudar meu marido. Então, todas as noites, eu construía 2 cenas na minha imaginação. Uma, eu via uma criança perfeitamente normal e feliz. 2, eu ouvia meu marido dizer, eu não acredito, querida, mas você sabia que R. está agindo como um menino normal, agora, e é o paraíso não ter essas 2 mulheres por perto. Depois de 2 meses de persistência em minha brincadeira imaginativa, noite após noite, meu marido chegou em casa e disse: é como o paraíso perto da escola. Não são exatamente as mesmas palavras, mas são bem próximas para mim. A avó se envolveu em algo que a levou para fora da cidade e a mãe teve que acompanhá-la. Ao mesmo tempo,
um novo professor aceitou o desafio de R e ele estava progredindo maravilhosamente bem em tudo o que eu imaginava para ele. É inútil manter padrões que não aplicamos. Ao contrário de Pórcia, que disse: posso ensinar mais facilmente a 20 o que é bom fazer, do que ser um dos 20 a seguir meu próprio ensinamento. William Shakespeare, O Mercador de Veneza. GB seguiu seu próprio ensinamento. É fatalmente fácil fazer da aceitação da fé imaginária um substituto para viver por ela. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão aos que estão presos. Isaías 61 versículo 1. Capítulo 11. O oleiro. Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Então, desci à casa do oleiro, e lá estava ele trabalhando na sua roda. E o vaso que ele estava fazendo de barro estragou-se na mão do oleiro, e ele o transformou em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Jeremias 18 versículo 2, 4. A palavra traduzida como oleiro significa imaginação. Do material que outros teriam jogado fora como inútil, uma imaginação desperta o remodela como deveria ser. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías 64 versículo 8. Essa concepção da criação como uma obra da imaginação, e do Senhor nosso Pai como nossa imaginação, nos levará mais longe no mistério da criação do que qualquer outro guia. A única razão pela qual as pessoas não acreditam nessa identidade de Deus e da imaginação humana é que elas não estão dispostas a assumir a responsabilidade pelo seu terrível mau uso da imaginação. A imaginação divina desceu ao nível da imaginação humana, para que a imaginação humana possa ascender à imaginação divina. O 8º Salmo diz que o homem foi feito um pouco menor que Deus, não um pouco menor que os anjos, como a versão King James traduz erroneamente. Os anjos são as disposições emocionais do homem e, portanto, são seus servos e não seus superiores, como o autor de Hebreus nos diz. Hebreus 1 versículo 14. A imaginação é o homem real e é uma com Deus. A imaginação cria, conserva e transforma. A imaginação é radicalmente criativa quando toda atividade imaginativa baseada na memória desaparece. A imaginação é conservadora quando sua atividade imaginal é alimentada com imagens fornecidas principalmente pela memória. A imaginação é transformadora quando varia um tema já existente, quando altera mentalmente um fato da vida, quando deixa o fato fora da experiência lembrada ou coloca algo em seu lugar se perturba a harmonia que deseja. Por meio do uso de sua imaginação, esta jovem e talentosa artista transformou seu sonho em realidade. Desde que entrei no campo da arte, tenho gostado de fazer esboços e pinturas para quartos de crianças. No entanto, fui desencorajado por conselheiros e amigos que eram muito mais experientes no campo do que eu. Eles gostavam do meu trabalho, admiravam meu talento, mas diziam que eu não receberia reconhecimento nem pagaria por esse tipo de trabalho. De alguma forma, sempre senti que faria, mas como? Então, no outono passado, ouvi suas palestras e li seus livros e decidi deixar minha imaginação criar a realidade que eu desejava. Isso é o que eu fazia diariamente, que imaginava que estava em uma galeria, havia muita excitação sobre mim, nas paredes estava pendurada a minha arte, só minha, uma exposição individual, e vi estrelas vermelhas em muitas das fotos. Isso indicaria que elas tinham sido vendidas. Foi isso que aconteceu, pouco antes do Natal. Fiz um mobile para uma amiga que o mostrou para uma amiga dela que é dona de uma loja de importação de arte em Pasadena. Ele expressou o desejo de me conhecer, então levei algumas amostras do meu trabalho junto. Quando ele olhou para a primeira pintura, disse que gostaria de me dar uma exposição individual na primavera. Na noite da inauguração, 17 de abril, um decorador de interiores veio, gostou e me contratou para fazer uma colagem para o quarto de um menino, que aparecerá na edição de setembro da Good Old Keeping para a casa do ano de 1961. Mais tarde, durante a exposição, outro decorador veio e admirou tanto meu trabalho que perguntou se poderia marcar um encontro comigo com os decoradores de interiores certos e os donos de galerias certos que comprariam e exibiriam meu trabalho adequadamente. A propósito,
a exposição foi um sucesso financeiro para o dono da galeria, assim como para mim. O interessante sobre isso é que aparentemente esses 3 homens vieram até mim do nada. Certamente, não fiz nenhum esforço durante o tempo da minha imaginação para contatar alguém, mas, agora, estou obtendo reconhecimento e tenho um mercado para meu trabalho. E, agora, sei sem sombra de dúvida que não há não quando você aplica seriamente este princípio de que imaginar cria realidade. Ela testou o oleiro e provou sua criatividade na performance. Somente uma mente indolente deixaria de encarar esse desafio. Paulo declara: o Espírito de Deus habita em vocês. Coríntios 3, 16, Romanos 8h09, 8, 11, Tiago 4, 5. Agora, examinem-se para ver se vocês estão mantendo a sua fé. Testem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que vocês falhem em passar no teste. Espero que vocês descubram que não falhamos. 2 Coríntios 13 versículo 5,6. Se todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Não deveria ser difícil para o homem testar a si mesmo para descobrir quem é esse Criador em si mesmo. O teste provará ao homem que sua imaginação é a única, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4 versículo 17. A presença do oleiro em nós é inferida do que ele faz ali. Não podemos vê-lo ali como não nós mesmos. A natureza do oleiro, Jesus Cristo, é criar e não há criação sem ele. Cada história registrada neste livro é exatamente um teste como o que Paulo pediu que os coríntios fizessem. Deus real e verdadeiramente existe no homem, em todo ser humano. Deus se torna completamente nós. Ele não é nossa virtude, mas nosso eu real, nossa imaginação. As seguintes ilustrações do mundo mineral podem nos ajudar a ver como a imaginação suprema e a imaginação humana podem ser um e o mesmo poder e ainda assim serem vastamente diferentes em sua criatividade. O diamante é o mineral mais duro do mundo. O grafite, usado em lápis de grafite, é um dos mais macios. No entanto, ambos os minerais são carbono puro. Acredita-se que a vasta diferença nas propriedades das duas formas de carbono seja causada por um arranjo diferente dos átomos de carbono. Mas se a diferença é produzida por um arranjo diferente dos átomos de carbono ou não, todos concordam que o diamante e o grafite são uma substância, carbono puro. O propósito da vida é a realização criativa do desejo. O homem, sem desejo, não poderia existir eficientemente em um mundo de problemas contínuos que exigem soluções contínuas. Um desejo é uma consciência de algo que nos falta ou precisamos para tornar a vida mais agradável. Desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho antecipado, mais intenso o desejo. Não existe desejo realmente altruísta. Mesmo quando nosso desejo é por outro, ainda estamos buscando gratificar o desejo. Para atingir nosso desejo, devemos imaginar cenas que impliquem sua realização e encenar a cena em nossa imaginação, mesmo que momentaneamente, com uma alegria suficientemente sentida dentro de seus limites para torná-la natural. É como uma criança se vestindo e brincando de rainha. Devemos imaginar que somos o que gostaríamos de ser. Devemos representar isso na imaginação primeiro, não como um espectador, como um ator. Esta senhora interpretou imaginativamente a rainha estando onde ela queria estar em sua imaginação. Ela era a verdadeira atriz neste teatro. Meu desejo era assistir a uma apresentação matinal de um famoso pantomimista atualmente em cartaz em um dos maiores teatros da nossa cidade. Por causa da natureza íntima dessa arte, eu queria sentar na orquestra, mas eu não tinha nem o preço de um ingresso de sacada. Na noite em que determinei ter esse prazer para mim, na minha imaginação, adormeci assistindo ao maravilhoso artista. No meu ato imaginário, sentei-me em um assento central da orquestra, ouvi os aplausos quando a cortina subiu e o artista entrou no palco, e eu realmente senti a intensa excitação dessa experiência. No dia seguinte, o dia da apresentação matinal, minha condição financeira não havia mudado. Eu tinha exatamente $1,37 na minha bolsa. Eu sabia que deveria usar o dólar para comprar gasolina para meu carro,
o que me deixaria com 37 centavos, mas também sabia que tinha dormido fielmente na sensação de estar naquela apresentação, então me vesti para o teatro. Enquanto trocava artigos de uma bolsa para outra, encontrei uma nota de $1,45 de troco escondidos no bolso da minha bolsa de ópera raramente usada. Sorri para mim mesmo, percebendo que o dinheiro da gasolina havia sido dado a mim, assim como o saldo do meu ingresso do teatro seria dado a mim. Alegremente terminei de me vestir e fui para o teatro. Parado diante da bilheteria, minha confiança diminuiu quando olhei para os preços e vi que os ingressos para a orquestra custavam $375. Com um sentimento de consternação, virei-me rapidamente e atravessei a rua até um café para tomar uma xícara de chá. Eu tinha gasto 16 centavos no meu chá antes de me lembrar de ver o preço dos assentos na sacada na lista de ingressos. Apressadamente, contei meu troco e descobri que tinha $1,66 sobrando. Correndo de volta para o teatro, comprei o assento mais barato disponível, que custou $1,55. Com um centavo sobrando na minha bolsa, entrei pela entrada e o acomodador rasgou meu ingresso ao meio dizendo, "E lá em cima, à esquerda, por favor." A apresentação estava prestes a começar, mas ignorando as instruções do acomodador, entrei no banheiro feminino do andar principal. Ainda determinado a sentar na seção da orquestra, sentei-me, fechei os olhos e mantive minha visão interna fixada no palco na direção da orquestra. Naquele momento, um grupo de mulheres entrou no banheiro, todas falando ao mesmo tempo, mas ouvi apenas uma conversa. Uma mulher falando com sua companheira, disse, mas eu esperei e esperei até o último momento. Então ela ligou e disse que não poderia ir. Eu teria dado o ingresso a ela, mas agora é tarde demais. Sem perceber, entreguei os 2 ingressos ao acomodador e ele os rasgou ao meio antes que eu pudesse impedi-lo. Eu quase ri alto. Levantando, fui até a moça e perguntei se eu poderia usar o ingresso extra que ela tinha, em vez do assento na sacada que eu tinha comprado. Ela foi charmosa e gentilmente me convidou para participar do grupo dela. O ingresso que ela me entregou era para a seção da orquestra, assento central, 6 fileiras do palco. Sentei naquele assento apenas alguns momentos antes da cortina subir para uma apresentação que eu tinha testemunhado na noite anterior daquele assento, na minha imaginação, Jr. Nós realmente precisamos ser, na imaginação. Uma coisa é pensar no fim, e outra coisa é pensar a partir do fim. Pensar a partir do fim, promulgar o fim, é criar a realidade. As ações internas devem corresponder às ações que realizaríamos fisicamente depois que essas coisas fossem a Edward Thomas, de Newhouse. Para viver sabiamente, precisamos estar cientes de nossa atividade imaginal e cuidar para que ela esteja moldando fielmente o fim que desejamos. O mundo é argila, nossa imaginação é o oleiro. Devemos sempre imaginar fins que sejam de valor ou que prometam bem. Aquele que deseja, mas não age, gera pestilência. William Blake. O que é feito flui do que é imaginado. Formas externas revelam as imaginações do homem. O homem é a lançadeira, para cuja busca sinuosa e passagem através desses teares Deus ordenou o movimento, mas não ordenou o descanso. Henry Vaughan. Eu administro um pequeno negócio, de propriedade exclusiva, e alguns anos atrás parecia que meu empreendimento terminaria em fracasso. Por alguns meses, as vendas caíram constantemente e eu me vi em um aperto financeiro, junto com milhares de outros pequenos empresários, já que esse período abrangeu uma das menores recessões do nosso país. Eu estava muito endividado e precisava de pelo menos $3.000 quase imediatamente. Meus auditores me aconselharam a fechar minhas portas e tentar salvar o que pudesse. Em vez disso, voltei-me para minha imaginação. Eu conhecia seu ensinamento, mas nunca tinha realmente tentado resolver nenhum problema dessa maneira. Eu era francamente cético sobre toda a ideia de que a imaginação pode criar a realidade, mas eu também estava desesperado e o desespero me forçou a testar seu ensinamento. Imaginei meu escritório recebendo $4.000 inesperadamente em remessas devidas. Esse dinheiro teria que vir de novos pedidos, pois minhas contas a receber eram praticamente inexistentes, mas isso parecia absurdo, pois eu não tinha recebido tanto em vendas nos últimos 4 meses ou mais.
No entanto, mantive minha imagem imaginária de receber essa quantia de dinheiro firmemente diante de mim por 3 dias. No início da quarta manhã, um cliente de quem eu não tinha notícias há meses me ligou pedindo para ir vê-lo pessoalmente. Eu deveria levar uma cotação dada a ele anteriormente para maquinário necessário para sua fábrica. A cotação tinha meses, mas eu a desenterrei dos meus arquivos e não perdi tempo em chegar ao seu escritório naquele dia. Escrevi o pedido que ele assinou, mas não vi nenhuma ajuda imediata para mim na transação, pois o equipamento que ele queria levaria de 4 a 6 meses para ser entregue na fábrica e, claro, meu cliente não teria que pagar por ele até que fosse entregue. Agradeci a ele pelo pedido e me levantei para ir embora. Ele me parou na porta e me entregou um cheque de pouco mais de $4.000, dizendo: "Quero pagar a mercadoria agora, adiantado, para fins fiscais, sabe? Você não se importa?" Não, eu não me importava. Percebi o que tinha acontecido no momento em que peguei o cheque em minhas mãos. Em 3 dias, meu ato imaginário fez por mim o que eu não tinha conseguido fazer em meses de desesperada confusão financeira. Agora sei que a imaginação poderia ter trazido $40.000 para o meu negócio tão facilmente quanto 4.000. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías 64 versículo 8. Capítulo 12. Atitudes. Coisas mentais são somente reais, o que é chamado corpóreo, ninguém sabe de seu lugar de morada. Está em falácia, e sua existência é uma impostura. Onde está a existência fora da mente ou pensamento? Onde está senão na mente de um tolo? Blake. A memória, embora falha, é adequada ao chamado pela mesmice. Se nos lembrarmos de outro como o conhecemos, nós o recriamos naquela imagem, e o passado será reconhecido no presente. Imaginar cria a realidade. Se houver espaço para melhoria, devemos reconstruí-lo com novo conteúdo, visualizá-lo como gostaríamos que ele fosse, em vez de deixá-lo carregar o fardo de nossa memória dele. Tudo o que é possível acreditar é uma imagem da verdade. Blake. A história a seguir é de alguém que acredita que a imaginação cria a realidade e que agir com base nessa crença mudou sua atitude em relação a um estranho e testemunhou essa mudança na realidade. Mais de 20 anos atrás, quando eu era um garoto de fazenda verde recém-chegado a Boston para estudar, um pedinte me pediu dinheiro para uma refeição. Embora o dinheiro que eu tinha fosse lamentavelmente insuficiente para minhas próprias necessidades, dei a ele o que estava no meu bolso. Poucas horas depois, o mesmo homem, a essa altura cambaleando bêbado, me parou novamente e pediu dinheiro. Fiquei tão indignado em pensar que o dinheiro que eu mal podia pagar tinha sido usado para tal fim, que fiz a mim mesmo uma promessa solene de que nunca mais ouviria o apelo de um mendigo de rua. Ao longo dos anos, mantive minha promessa, mas toda vez que recusava alguém, minha consciência me incomodava. Eu me sentia culpado a ponto de desenvolver uma dor aguda no estômago, mas não conseguia me curvar. No começo deste ano, um homem me parou enquanto eu passeava com meu cachorro e pediu dinheiro para que ele pudesse comer. Fiel à antiga promessa, eu o recusei. Sua atitude foi graciosa ao aceitar minha recusa. Ele até admirou meu cachorro e falou de uma família no estado de Nova York que ele conhecia que criava Cocker Spaniels. Desta vez minha consciência estava realmente me incomodando. Enquanto ele seguia seu caminho, eu decidi refazer aquela cena como eu queria que tivesse sido, então parei ali mesmo na rua, fechei meus olhos por apenas alguns momentos e encenei a cena de forma diferente. Na minha imaginação, o mesmo homem se aproximou de mim, só que desta vez ele começou a conversa admirando meu cachorro. Depois de conversarmos um momento, eu o fiz dizer: "Não gosto de perguntar isso, mas realmente preciso comer alguma coisa. Tenho um trabalho que começa amanhã de manhã, mas estou desempregado e hoje à noite estou com fome." Então, coloquei a mão no meu bolso imaginário, tirei uma nota imaginária de $5 e alegremente dei a ele. Esse ato imaginário dissolveu imediatamente o sentimento de culpa e a dor. Sei, pelos seus ensinamentos, que um ato imaginário é um fato, então eu sabia que poderia conceder a qualquer um o que ele pedisse e, pela fé no ato imaginário,
consentir com a realidade de tê-lo. 4 meses depois, quando eu estava novamente passeando com meu cachorro, o mesmo homem se aproximou de mim e começou a conversa admirando meu cachorro. Aqui está um cachorro lindo, ele disse. Jovem, acho que você não se lembra de mim, mas um tempo atrás eu pedi dinheiro a você e você gentilmente disse não. Eu digo gentilmente, porque se você tivesse me dado, eu ainda estaria pedindo dinheiro. Em vez disso, consegui um emprego na manhã seguinte, e agora estou de pé e tenho algum respeito próprio novamente. Eu sabia que o trabalho dele era um fato quando imaginei naquela noite, cerca de 4 meses antes, mas não vou negar que foi uma imensa satisfação tê-lo presente em carne e osso para confirmá-lo. Não tenho prata nem ouro, mas dou-te o que tenho. Atos 3 versículo 6. Ninguém deve ser descartado, todos devem ser salvos, e nossa imaginação remodelando a memória é o processo pelo qual essa salvação é realizada. Condenar o homem por ter perdido seu caminho é punir o já punido. Oh, de quem devo ter pena se não tenho pena do pecador que se extraviou? William Blake. Nossa atividade imaginária não deve ser o que o homem foi, mas o que ele pode se tornar. Você não se lembra da doce Alice, Ben Bolt. Doce Alice cujo cabelo era tão castanho que chorava de alegria quando você lhe dava um sorriso. E tremia de medo com sua carranca? George du Maurier. Se não imaginarmos nada pior dele do que ele próprio, ele passaria por excelente. Não é o homem em seu melhor, mas o imaginista exercendo o espírito de perdão que realiza o milagre. Imaginar com novos conteúdos transformou tanto o homem que pediu quanto o homem que deu. A imaginação ainda não teve o devido destaque nos sistemas dos moralistas ou dos educadores. Quando isso acontecer, haverá a abertura da prisão para aqueles que estão presos. Isaías 61, 1. Nada tem existência para nós, exceto através da memória que temos dele, portanto, não devemos nos lembrar dele como ele foi, a menos, é claro, que fosse totalmente desejável, mas como desejamos que seja. Na medida em que imaginar é criativo, nossa lembrança de outra pessoa o promove ou o atrapalha, e torna seu caminho ascendente ou descendente mais fácil e rápido. Não há carvão de caráter tão morto que não brilhe e chameje se for apenas ligeiramente virado. A história a seguir mostra que a imaginação pode fazer anéis, maridos e mover pessoas a para a China. Meu marido, filho de um lar desfeito e criado por avós amados, nunca foi próximo de sua mãe, nem ela dele. Uma mulher de 63 anos e divorciada por 32 desses anos, ela era solitária e amargurada, e meu relacionamento com ela era tenso enquanto eu tentava ficar no meio. Por sua própria admissão, seu grande desejo era se casar novamente por companhia, mas ela acreditava que isso era impossível em sua idade. Meu marido frequentemente me dizia que esperava que ela se casasse novamente, como ele disse fervorosamente, talvez morasse longe da cidade. Eu tinha o mesmo desejo e, como eu disse, talvez me mudar para a China. Sendo cauteloso com meu motivo pessoal para esse desejo, eu sabia que deveria mudar meus sentimentos em relação a ela em meu drama imaginário e, ao mesmo tempo, dar a ela o que ela queria. Comecei a vê-la em minha imaginação como uma personalidade completamente mudada, uma mulher feliz, alegre, segura e contente em um novo relacionamento. Toda vez que eu pensava nela, eu a via mentalmente como uma nova mulher. Cerca de 3 semanas depois, ela veio à nossa casa para uma visita trazendo um amigo que ela havia conhecido muitos meses antes. O homem tinha ficado viúvo recentemente, ele tinha a idade dela, era financeiramente seguro e tinha filhos e netos crescidos. Nós gostávamos dele e eu estava animada porque era óbvio que eles gostavam um do outro. Mas meu marido ainda achava que isso era impossível. Eu não achava. Daquele dia em diante, toda vez que sua imagem surgia em minha mente, eu a via estendendo sua mão esquerda em minha direção e eu admirava o anel em seu dedo. Um mês depois, ela e sua amiga vieram nos visitar e enquanto eu caminhava para cumprimentá-las, ela orgulhosamente estendeu sua mão esquerda. O anel estava em seu dedo. 2 semanas depois, ela se casou e não a vimos desde então. Ela mora em uma casa nova, bem longe da cidade e como seu novo marido não gosta de dirigir muito até nossa casa, ela poderia muito bem ter se mudado para a China.
Há uma grande diferença entre a vontade de resistir a uma atividade e a decisão de mudá-la. Aquele que muda uma atividade age, enquanto aquele que resiste a uma atividade, reage. Um cria, o outro perpétua. Nada é real além dos padrões imaginativos que fazemos dele. A memória, não menos que o desejo, se assemelha a um sonho diurno. Por que fazer disso um pesadelo? O homem só pode perdoar se tratar a memória como um sonho e moldá-la de acordo com o desejo do seu coração. R.K. aprendeu que podemos roubar as habilidades dos outros por meio de nossas atitudes em relação a eles. Ele mudou sua atitude e, assim, mudou um fato. Não sou um credor de dinheiro nem estou no ramo de investimentos como tal, mas um amigo e conhecido de negócios veio até mim para um empréstimo substancial para expandir sua fábrica. Por causa da amizade pessoal, concedi o empréstimo com taxas de juros razoáveis e dei ao meu amigo o direito de renovação no final de um ano. Quando o prazo do primeiro ano expirou, ele estava atrasado nos pagamentos de juros e solicitou uma extensão de 30 dias na nota. Eu atendi a solicitação, mas no final de 30 dias ele ainda não conseguiu pagar a nota e solicitou uma extensão adicional. Como eu disse anteriormente, não estou no negócio de emprestar dinheiro. Em 20 dias, eu precisava do pagamento integral do empréstimo para pagar minhas próprias dívidas. Mas eu consenti novamente em estender a nota, embora meu próprio crédito estivesse agora em sério risco. A coisa natural a fazer era aplicar pressão legal para cobrar e alguns anos atrás eu teria feito exatamente isso. Em vez disso, lembrei-me do seu aviso para não roubar a capacidade dos outros, e percebi que eu estava roubando a capacidade do meu amigo de pagar o que ele devia. Durante 3 noites, construí uma cena na minha imaginação na qual ouvi meu amigo me dizer que pedidos inesperados haviam inundado sua mesa tão rapidamente que ele agora conseguia pagar o empréstimo integralmente. No 4º dia, recebi um telefonema dele. Ele me disse que, pelo que ele chamou de um milagre, ele tinha recebido tantos pedidos, e grandes também, que agora ele era capaz de pagar meu empréstimo, incluindo todos os juros devidos e, na verdade, tinha acabado de me enviar um cheque pelo valor total, R.K. Não há nada mais fundamental para o segredo da imaginação do que a distinção entre a imaginação e o estado imaginado. As coisas mentais são as únicas reais. Toda coisa possível de ser acreditada é uma imagem da verdade. William Blake. Capítulo 13. Todas as curiosidades. Conhecimento geral é conhecimento remoto, é em particularidades que consiste a sabedoria. E a felicidade também. Blake. Devemos usar nossa imaginação para atingir fins particulares, mesmo que os fins sejam todos triviais. Como os homens não definem e imaginam claramente fins particulares, os resultados são incertos, enquanto podem ser perfeitamente certos. Imaginar fins particulares é discriminar claramente. Como distinguimos o carvalho da faia, o cavalo do boi, se não pelo contorno delimitador? William Blake. A definição afirma a realidade de algo particular contra as generalizações sem forma que inundam a mente. A vida na Terra é um jardim de infância para a criação de imagens. A grandeza ou pequenez do objeto a ser criado não é importante em si. A grande e áurea regra da arte, assim como da vida, disse Blake, é esta. Quanto mais distinta, nítida e fina for a linha delimitadora, mais perfeita será a obra de arte, e quanto menos afiada e cortante, maior será a evidência de fraca imitação. O que é que constrói uma casa e planta um jardim senão o definido e determinado? Deixe de fora esta linha, e você deixará de fora a própria vida. As histórias a seguir se preocupam com a aquisição de coisas aparentemente pequenas, ou brinquedos como eu os chamo, mas são importantes por causa das imagens imaginais claras que criaram os brinquedos. A autora da primeira história é uma das quais se diz, ela tem tudo. Isso é verdade. Ela tem segurança financeira, social e intelectual. Ela escreve. Como você sabe, através do seu ensinamento e através da minha prática desse ensinamento, eu mudei completamente a mim mesma e minha vida. 2 semanas atrás, quando você falou de brinquedos, percebi que nunca tinha usado minha imaginação para obter coisas e decidi que seria divertido tentar.
Você contou sobre uma jovem que ganhou um chapéu simplesmente usando aquele chapéu em sua imaginação. A última coisa na Terra que eu precisava era de um chapéu, mas eu queria testar minha imaginação para essa obtenção de coisas, então selecionei um chapéu retratado em uma revista de moda. Recortei a imagem e colei no espelho da minha penteadeira. Estudei a imagem cuidadosamente. Então, fechei meus olhos, e na minha imaginação, coloquei aquele chapéu na minha cabeça e o usei enquanto saía de casa. Fiz isso apenas uma vez. Na semana seguinte, encontrei alguns amigos para almoçar e um deles estava usando o chapéu. Todos nós o admiramos. No dia seguinte, recebi um pacote por um mensageiro de entrega especial. O chapéu estava no pacote. A amiga que o havia usado no dia anterior havia enviado o chapéu para mim com um bilhete dizendo que ela não gostava muito do chapéu e não sabia por que eu havia comprado em primeiro lugar, mas por algum motivo ela achou que ficaria bem em mim e se eu, por favor, o aceitasse. O movimento dos sonhos para as coisas é o poder que impulsiona a humanidade. Devemos viver inteiramente no nível da imaginação. E isso deve ser consciente e deliberadamente empreendido. Toda a minha vida eu amei pássaros. Gosto de observá-los, ouvir seu chorear, alimentá-los, e gosto particularmente do pequeno pardal. Por muitos meses eu os alimentei com migalhas de pão da manhã, sementes de pássaros selvagens e qualquer coisa que eu acreditasse que eles comeriam. E durante todos esses meses, fiquei frustrado ao observar os pássaros maiores, principalmente os pombos, dominando a área, devorando a maior parte das sementes boas e deixando as cascas para meus pardais. Usar minha imaginação nesse problema me pareceu jocoso no começo, mas quanto mais eu pensava nisso, mais interessante a ideia se tornava. Então, uma noite eu comecei a ver os passarinhos chegando para sua cota completa de oferendas diárias, e eu dizia à minha esposa que os pombos não interferiam mais com meus pardais, mas pegavam sua cota como cavalheiros e então deixavam a área. Eu continuei essa ação imaginária por quase um mês. Então uma manhã eu notei que os pombos tinham desaparecido. Os pardais tomaram café da manhã sozinhos por alguns dias, por esses poucos dias nenhum pássaro maior entrou na área. Eles retornaram eventualmente, mas até hoje eles nunca mais invadiram a área ocupada pelos meus pardais. Eles ficam juntos, comendo o que eu coloco para eles, deixando uma cota completa da área para meus pequenos amigos. E você sabe. Eu realmente acredito que os pardais entendem, eles não parecem mais ter medo quando eu caminho entre eles. Esta senhora prova que, a menos que nosso coração esteja na tarefa, a menos que nos imaginemos exatamente no sentimento de nosso desejo realizado, não estaremos lá, pois somos todos imaginação e devemos estar onde e o que somos na imaginação. No início de fevereiro, meu marido e eu estávamos em nossa nova casa há um mês, uma casa linda além da conta, empoleirada em um penhasco acidentado com o oceano como nosso jardim da frente, vento e céu como vizinhos e gaivotas como convidados, estávamos em êxtase. Se você já experimentou a alegria e a tristeza de construir sua própria casa, sabe o quão completamente cheia de felicidade você está e o quão completamente vazia sua bolsa está, e 100 coisas lindas clamavam para serem compradas para aquela casa, mas a única coisa que queríamos mais do que tudo era mais inútil, uma foto. Não qualquer foto, mas uma cena selvagem e maravilhosa do mar dominada por um grande navio branco. Esta foto esteve em nossos pensamentos todos os meses de construção e deixamos uma parede da sala de estar livre de painéis para segurá-la. Meu marido montou lanternas decorativas vermelhas e verdes de navio na parede para emoldurar nossa foto, mas a foto, em si, teria que esperar. Cortinas, carpetes, todos os itens práticos devem vir primeiro. Talvez sim, mas isso não impediu nenhum de nós de ver aquela imagem, em nossa imaginação, naquela parede. Um dia, enquanto fazia compras, entrei em uma pequena galeria de arte, e, ao passar pela porta, parei tão repentinamente que um cavalheiro que caminhava atrás de mim bateu em um cavalete. Pedi desculpas e apontei para uma pintura pendurada na altura da minha cabeça, do outro lado da sala. Foi isso que aconteceu. Nunca vi nada tão maravilhoso. Ele se apresentou como o dono da galeria e disse: sim, um original do maior pintor inglês de navios Clipper que o mundo já conheceu. Ele continuou me contando sobre o artista, mas eu não estava ouvindo.
Eu não conseguia tirar os olhos daquele navio maravilhoso, e de repente eu experimentei uma coisa muito estranha. Foi apenas um momento no tempo, mas a galeria de arte desapareceu e eu vi aquela imagem na minha parede. Receio que o dono tenha me achado um pouco tonto, e eu estava, mas finalmente consegui voltar minha atenção para sua voz quando ele mencionou um preço astronômico. Eu sorri e disse: talvez algum dia. Ele continuou me contando sobre o pintor e também sobre um artista americano que era o único litógrafo vivo capaz de copiar o grande mestre inglês. Ele disse: se você tiver muita sorte, poderá pegar uma de suas gravuras. Eu vi seu trabalho. É perfeito até o último detalhe. Muitas pessoas preferem gravuras a pinturas. Impressões ou pinturas, eu não sabia nada sobre os valores de nenhuma delas, e de qualquer forma, tudo o que eu queria era aquela cena. Quando meu marido voltou para casa naquela noite, eu não falei de nada além daquela pintura e implorei para que ele visitasse a galeria e a visse. Talvez pudéssemos encontrar uma impressão dela em algum lugar. O homem disse. Sim, ele interrompeu, mas você sabe que não podemos pagar por nenhuma pintura agora. Nossa conversa terminou ali, mas naquela noite, depois do jantar, eu estava em nossa sala de estar e vi aquela pintura em nossa parede. No dia seguinte, meu marido tinha um compromisso com um cliente que ele não queria cumprir. Mas o compromisso foi cumprido, e meu marido só voltou para casa depois de escurecer. Quando ele entrou pela porta da frente, eu estava ocupado em outra parte da casa e gritei para ele. Poucos minutos depois, ouvi marteladas e entrei na sala de estar para ver o que ele estava fazendo. Na nossa parede estava pendurada a minha foto. No meu primeiro momento de intensa alegria, lembrei-me do homem na galeria de arte, dizendo: se você tiver muita sorte, poderá pegar uma de suas gravuras. Sortudo? Bem, aqui está a parte do meu marido dessa história. Fazendo a ligação já mencionada, ele entrou em uma das casas mais pobres e mesquinhas em que já esteve. O cliente se apresentou e levou meu marido para uma pequena sala de jantar escura, onde os dois se sentaram em uma mesa vazia. Quando meu marido colocou sua pasta sobre a mesa, ele olhou para cima e viu a foto na parede. Ele me confessou que havia conduzido uma entrevista muito desleixada porque não conseguia tirar os olhos daquela foto. O cliente assinou o contrato e deu um cheque como entrada que, como meu marido acreditava na época, faltavam $10. Mencionando esse fato ao cliente, ele disse que o cheque dado era cada centavo que ele podia pagar, mas acrescentou: notei seu interesse naquela foto. Ela estava aqui quando aluguei este lugar. Não sei a quem pertencia, mas não a quero. Se você colocar os $10 para mim, eu lhe darei a foto. Quando meu marido retornou ao escritório principal da empresa, ele descobriu que havia se enganado sobre o valor. Ele não foi cobrado $10. Nossa foto está na nossa parede. E não nos custa nada. De R.L., que escreve a seguinte carta, é preciso dizer: na verdade, senhora, você tem um coração alegre. William Shakespeare, muito barulho por nada. Um dia, durante uma greve de ônibus, precisei ir ao centro da cidade e tive que andar 10 quarteirões da minha casa até o ônibus mais próximo em operação. Antes de começar a viagem, lembrei que não havia mercado de alimentos nessa nova rota e que eu não conseguiria fazer compras para o jantar. Eu tinha o suficiente para fazer uma refeição potluck, mas precisaria de pão. Depois de fazer compras o dia todo, as 10 quarteirões de volta da linha de ônibus eram tudo o que eu conseguia fazer e ir ainda mais longe para comprar pão estava fora de questão. Fiquei muito quieto por um momento e permiti que uma visão de pão dançasse na minha cabeça. Então comecei a ir para casa. Quando entrei no ônibus, estava tão cansado que peguei o primeiro assento disponível e quase sentei em um saco de papel. Agora, em um ônibus lotado, passageiros cansados raramente olham diretamente um para o outro, então, sendo naturalmente curioso, dei uma espiada no saco. Claro que era um pão, não qualquer pão, mas a mesma marca de pão que sempre compro. Trifles. Todas as ninharias, mas eles produziram suas trivialidades sem preço.
Imaginar realizou essas coisas sem os meios geralmente reputados necessários para fazê-lo. O homem avalia a riqueza de uma forma que não guarda relação com valores reais. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Isaías 55 versículo 1. Capítulo 14. O momento criativo. O homem natural não aceita os dons do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-los, porque eles se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2 versículo 14. Há um momento em cada dia que Satanás não consegue encontrar, nem seus demônios da guarda conseguem encontrá-lo, mas os trabalhadores encontram este momento e ele se multiplica, e quando é encontrado, ele renova a cada momento do dia se for colocado corretamente. Blake. Sempre que imaginamos as coisas como elas deveriam ser, em vez de como elas parecem ser, é o momento. Pois naquele momento, o trabalho do homem espiritual é feito e todos os grandes eventos do tempo começam a moldar um mundo em harmonia com o padrão alterado daquele momento. Satanás, escreve Blake, é um reator. Ele nunca age, ele apenas reage. E se nossa atitude em relação aos acontecimentos do dia é reacionária, não estamos fazendo o papel de Satanás. O homem está apenas reagindo em seu estado natural ou de Satanás, ele nunca age ou cria. Ele apenas reage ou recria. Um momento criativo real, um sentimento real do desejo realizado, vale mais do que toda a vida natural de reação. Em tal momento, a obra de Deus está feita. Mais uma vez, podemos dizer com Blake: Deus somente age e é, em seres existentes ou homens. O Casamento do Céu e do Inferno, 1793. Há um passado imaginal e um futuro imaginal. Se, ao reagir, o passado é recriado no presente, então, ao agir de acordo com nossos sonhos de fantasia, o futuro pode ser trazido para o presente. Sinto agora o futuro no instante. William Shakespeare, Macbeth. O homem espiritual age. Para ele, tudo o que ele quer fazer, ele pode fazer e fazer de uma vez, em sua imaginação, e seu lema é sempre: o momento é agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6 versículo 2. Nada se interpõe entre o homem e a realização de seu sonho, a não ser os fatos. E os fatos são criações da imaginação. Se o homem mudar sua imaginação, ele mudará os fatos. Esta história conta a história de uma jovem que encontrou o momento e, ao colocar em prática seu sonho fantasioso, trouxe o futuro para o instante, sem perceber o que havia feito até a cena final. O incidente relatado abaixo deve parecer coincidência para aqueles que nunca foram expostos ao seu ensinamento, mas sei que observei um ato imaginativo tomar forma sólida em, talvez, 4 minutos. Acredito que você se interessará em ler este relato, escrito, exatamente como aconteceu, alguns minutos após a ocorrência real, ontem de manhã. Eu estava dirigindo meu carro para o leste na Sunset Boulevard, na faixa central do trânsito, freando lentamente para parar no sinal vermelho em um cruzamento de 3 vias, quando minha atenção foi atraída pela visão de uma senhora idosa, toda vestida de cinza, correndo pela rua na frente do meu carro. Seu braço estava levantado, sinalizando para o motorista de um ônibus que estava começando a se afastar do meio-fio. Ela estava obviamente tentando atravessar na frente do ônibus para atrasá-lo. O motorista diminuiu a velocidade do veículo e pensei que a deixaria entrar. Em vez disso, quando ela pulou no meio-fio, o ônibus se afastou, deixando-a parada apenas no ato de abaixar o braço. Ela se virou e caminhou rapidamente em direção a uma cabine telefônica próxima. Quando meu sinal mudou para verde e eu coloquei meu carro em movimento, desejei estar atrás do ônibus e ter sido capaz de oferecer uma carona a ela. Sua extrema agitação era óbvia, mesmo pela distância em que eu estava dela. Meu desejo instantaneamente se realizou em um drama mental, e enquanto eu dirigia para longe, a fantasia se desenrolou na cena seguinte. Abri a porta do carro e uma senhora vestida de cinza entrou, sorrindo aliviada e me agradecendo profusamente. Ela estava sem fôlego de tanto correr e disse: só faltam alguns quarteirões. Vou encontrar amigos e fiquei com tanto medo de que eles fossem embora sem mim quando perdi o ônibus.
Deixei minha senhora imaginária alguns quarteirões adiante e ela ficou encantada ao observar seus amigos ainda esperando por ela. Ela me agradeceu novamente e foi embora. Toda a cena mental foi abrangida pelo tempo que leva para dirigir um quarteirão em velocidade normal. A fantasia satisfez meus sentimentos em relação ao incidente real, e eu imediatamente o esqueci. 4 quarteirões mais adiante, eu ainda estava na faixa central e novamente tive que parar no sinal vermelho. Minha atenção naquele momento estava voltada para algo que agora esqueci, quando de repente alguém bateu na janela fechada do meu carro e eu olhei para cima para ver uma senhora idosa de aparência adorável com cabelos grisalhos, toda vestida de cinza. Sorrindo, ela perguntou se poderia andar alguns quarteirões comigo, pois havia perdido o ônibus. Ela estava sem fôlego, como se tivesse corrido, e eu fiquei tão atordoado com sua aparição repentina no meio de uma rua movimentada na minha janela que por um momento só consegui reagir fisicamente. Sem responder, me inclinei e abri a porta do meu carro. Ela entrou e disse: "É tão irritante correr tanto e perder um ônibus. Eu não teria imposto isso a você assim, mas devo encontrar alguns amigos alguns quarteirões abaixo na rua e se eu tivesse que andar agora, eu os perderia." 6 quarteirões adiante, ela exclamou: "Oh, que bom! Eles ainda estão me esperando." Eu a deixei sair e ela me agradeceu novamente e foi embora. Temo ter dirigido até meu próprio destino por reflexo automático, pois reconheci completamente que tinha acabado de observar um sonho acordado tomando forma em ação física. Reconheci o que estava acontecendo enquanto acontecia. Assim que pude, anotei cada parte do incidente e encontrei uma consistência surpreendente entre o sonho acordado e a subsequente realidade. Ambas as mulheres eram idosas, graciosas, vestidas todas de cinza e sem fôlego por correrem para pegar um ônibus e perdê-lo. Ambas desejavam encontrar amigos, que por algum motivo não podiam esperar por eles por muito mais tempo, e ambas deixaram meu carro no espaço de algumas quadras após completarem com sucesso seu contato com seus amigos. Estou espantado, confuso e exultante. Se não existe coincidência ou acidente, então testemunhei a imaginação se tornar realidade quase instantaneamente. Há um momento em cada dia que Satanás não consegue encontrar. Nem seus vigilantes demônios conseguem encontrá-lo, mas os industriosos encontram. Este momento e ele se multiplica, e quando ele é encontrado uma vez ele renova cada momento do dia se corretamente colocado. Desde a primeira vez que li sua busca, ansiei por experimentar uma visão. Desde que você nos contou sobre a promessa, esse desejo se intensificou. Quero lhe contar sobre minha visão, que foi uma resposta gloriosa à minha oração, mas tenho certeza de que não teria tido essa experiência se não fosse por algo que ocorreu 2 semanas atrás. Foi necessário que eu estacionasse meu carro a alguma distância do prédio da universidade onde eu estava programado para dar minha aula. Quando saí do carro, eu estava consciente do silêncio ao meu redor. A rua estava completamente deserta, não havia ninguém à vista. De repente, ouvi uma voz assustadora e xingando. Olhei na direção do som e vi um homem brandindo uma bengala, gritando, entre palavras vis: "Eu vou te matar. Eu vou te matar." Continuei enquanto ele se aproximava de mim, pois naquele momento pensei agora posso testar o que professei acreditar, se eu realmente acredito que somos um, o Pai, este abandonado e eu, nenhum mal pode me acontecer. Naquele momento, não tive medo. Em vez de ver um homem vindo em minha direção, senti uma luz. Ele parou de gritar, largou a bengala e caminhou silenciosamente enquanto passávamos com menos de um pé entre nós. Tendo testado minha fé naquele momento, tudo sobre mim parecia mais vivo do que antes, flores mais brilhantes e árvores mais verdes. Eu tive uma sensação de paz e a unidade da vida que eu não conhecia antes. Sexta-feira passada, dirigi até nossa casa de campo, nada estava em comum naquele dia ou naquela noite. Trabalhei em um manuscrito e, não estando cansado, não tentei dormir até por volta das 2 da manhã seguinte. Então apaguei a luz e mergulhei naquela sensação de flutuação, não dormindo, mas sonolento, como eu chamo, meio acordado e meio dormindo. Frequentemente, enquanto estou neste estado, rostos lindos e desconhecidos flutuam diante de mim, mas esta manhã a experiência foi diferente.
Um rosto perfeito de uma criança surgiu diante de mim de perfil, então ele se virou e sorriu para mim. Ele estava brilhando com luz e parecia encher minha própria cabeça com luz. Eu estava radiante e animado e pensei: este deve ser o Cristo, mas algo dentro de mim, sem som, disse: não, este é você. Sinto que nunca mais serei o mesmo e algum dia posso experimentar a promessa. Nossos sonhos serão realizados a partir do momento em que soubermos que a imaginação cria a realidade e agir. Mas a imaginação busca de nós algo muito mais profundo e fundamental do que criar coisas. Nada menos do que o reconhecimento de sua própria unidade com Deus, que o que ela faz é, na realidade, o próprio Deus fazendo isso em e através do homem, que é toda imaginação. Capítulo 15. A promessa. 4 experiências místicas. Em tudo que relatei até agora, com exceção de Vision of the Child, de GB, a imaginação foi exercida conscientemente. Homens e mulheres criaram peças de teatro em sua imaginação, peças que implicavam a realização de seus desejos. Então, ao se imaginarem participando desses dramas, eles criaram aquilo que seus atos imaginários implicavam. Este é o uso sábio da lei de Deus. Mas ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Gálatas 3, 11. Muitas pessoas se interessam pelo imaginismo como um modo de vida, mas não estão nem um pouco interessadas em sua estrutura de fé, uma fé que leva ao cumprimento da promessa de Deus. Eu levantarei depois de ti o teu filho, que sairá do teu ventre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. 2 Samuel 7 versículo 12, 14. A promessa de que Deus fará surgir de nosso corpo um filho que nascerá, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 13. Não lhes diz respeito. Eles querem conhecer a lei de Deus, não sua promessa. No entanto, esse nascimento milagroso foi declarado claramente como uma necessidade para toda a humanidade desde os primeiros dias da comunhão cristã. É necessário que você nasça do alto. João 3, 7. Meu propósito aqui é declará-lo novamente, declará-lo em tal linguagem e com tal referência às minhas próprias experiências místicas pessoais que o leitor verá que esse nascimento do alto é muito mais do que uma parte de uma superestrutura dispensável, que é o único propósito da criação de Deus. Especificamente, meu propósito ao registrar essas 4 experiências místicas é mostrar o que Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, estava tentando dizer sobre esse nascimento do alto. Como pregarão os homens, se não forem enviados? Muitos anos atrás, fui levado em espírito para uma sociedade divina, uma sociedade de homens em quem Deus está desperto. Embora possa parecer estranho, os deuses realmente se encontram. Quando entrei nessa sociedade, o primeiro a me cumprimentar foi a personificação do poder infinito. O dele era um poder desconhecido para os mortais. Fui então levado para encontrar o amor infinito. Ele me perguntou: qual é a maior coisa do mundo? Eu respondi a ele nas palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Naquele momento, ele me abraçou e nossos corpos se fundiram e se tornaram um corpo. Eu estava unido a ele e o amava como minha própria alma. As palavras, amor de Deus, tão frequentemente uma mera frase, eram agora uma realidade com um significado tremendo. Nada jamais imaginado pelo homem poderia ser comparado a este amor que o homem sente através de sua união com o amor. O relacionamento mais íntimo na Terra é como viver em celas separadas comparado a esta união. Enquanto eu estava nesse estado de supremo deleite, uma voz do espaço sideral gritou: abaixo os sangues azuis. Com essa explosão, me vi diante daquele que me cumprimentou primeiro, aquele que personificava o poder infinito. Ele olhou nos meus olhos, e sem o uso de palavras ou boca, ouvi o que ele me disse: hora de agir. De repente, fui arrancado daquela sociedade divina e retornado à Terra. Eu estava atormentado por minhas limitações de entendimento, mas sabia que naquele dia a sociedade divina havia me escolhido como companheiro e me enviado para pregar Cristo, a promessa de Deus ao homem.
Minhas experiências místicas me levaram a aceitar literalmente o ditado de que o mundo inteiro é um palco. E a acreditar que Deus interpreta todas as partes. O propósito da peça? Transformar o homem, o criado, em Deus, o Criador. Deus amou o homem, seu criado, e se tornou homem na fé de que esse ato de autocomissão transformaria o homem, o criado, em Deus, o Criador. A peça começa com a crucificação de Deus no homem, como homem, e termina com a ressurreição do homem, como Deus. Deus se torna como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Deus se torna homem para que o homem se torne, primeiro, um ser vivo, e segundo, um espírito que dá vida. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Deus tomou sobre si a forma do homem e se tornou obediente até a morte na cruz do homem, e é crucificado no Gólgota, o crânio do homem. O próprio Deus entra pela porta da morte, o crânio humano, e se deita no túmulo do homem para fazer do homem um ser vivo. A misericórdia de Deus transformou a morte em sono. Então começou a prodigiosa e impensável metamorfose do homem, a transformação do homem em Deus. Nenhum homem, sem a ajuda da crucificação de Deus, poderia cruzar o limiar que admite a vida consciente, mas agora temos união com Deus em seu ser crucificado. Ele vive em nós como nossa maravilhosa imaginação humana. O homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, Deus, Ele mesmo. Blake. Quando Ele se levantar em nós, seremos como Ele e Ele será como nós. Então todas as impossibilidades se dissolverão em nós naquele toque de exaltação que sua ascensão em nós transmitirá à nossa natureza. Aqui está o segredo do mundo, que Deus morreu para dar vida ao homem e para libertá-lo, pois por mais claramente que Deus esteja ciente de sua criação, isso não significa que o homem, criado imaginativamente, esteja ciente de Deus. Para operar esse milagre, Deus teve que morrer, então ressuscitar como homem, e ninguém jamais expressou isso tão claramente quanto William Blake. Blake diz, ou melhor, faz Jesus dizer: a menos que eu morra, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Amarias alguém que nunca morreu por ti, ou morreria por alguém que não morreu por ti? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morre, isto é, Deus se entregou livremente pelo homem. Deliberadamente, ele se tornou homem e se esqueceu de que ele é Deus, na esperança de que o homem, assim criado, eventualmente se levante como Deus. Deus ofereceu-se tão completamente pelo homem, que ele clama na cruz do homem: Deus meu, por que me abandonaste? Ele se esqueceu completamente de que é Deus. Mas depois que Deus se levanta em um homem, esse homem dirá a seus irmãos: por que estamos aqui, tremendo, clamando a Deus por ajuda, e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Blake. Este primeiro homem que foi ressuscitado dos mortos é conhecido como Jesus Cristo, as primícias dos que dormiram, o primogênito dos mortos. Pois o homem Deus morreu, agora, por um homem, veio também a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo ressuscita seu Pai morto ao se tornar seu Pai. Em Adão, o homem universal, Deus dorme. Em Jesus Cristo, o Deus individualizado, Deus desperta. Ao acordar, o homem, o criado, tornou-se Deus, o Criador, e pode verdadeiramente dizer: antes que o mundo existisse, eu sou. Adam Ollon, Dogmática Judaica. Assim como Deus, em seu amor pelo homem, identificou-se tão completamente com o homem que se esqueceu de que era Deus, assim também o homem, em seu amor por Deus, deve identificar-se tão completamente com Deus que viva a vida de Deus, isto é, imaginativamente. A obra de Deus que transforma o homem em Deus nos é revelada na Bíblia. É completamente consistente em imagens e simbolismo. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, e o Antigo é manifestado no Novo. A Bíblia é uma visão da lei de Deus e de sua promessa. Nunca foi a intenção ensinar história,
mas sim guiar o homem na fé através das fornalhas da aflição até o cumprimento da promessa de Deus, despertar o homem desse sono profundo e despertá-lo como Deus. Seus personagens não vivem no passado, mas em uma eternidade imaginativa. Eles são personificações dos estados espirituais eternos da alma. Eles marcam a jornada do homem através da morte eterna e seu despertar para a vida eterna. O Antigo Testamento nos fala da promessa de Deus. O Novo Testamento nos conta não como essa promessa foi cumprida, mas como ela é cumprida. O tema central da Bíblia é a experiência direta, individual e mística do nascimento da criança, aquela criança da qual o profeta falou. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, e maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz, não haverá fim. Isaías 9 versículo 6, 7. Quando a criança nos é revelada, nós a vemos, nós a experimentamos, e a resposta a esta revelação pode ser declarada nas palavras de Jó. Eu tinha ouvido falar de ti só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A história da encarnação não é uma fábula, alegoria ou alguma ficção cuidadosamente elaborada para escravizar as mentes dos homens, mas um fato místico. É uma experiência mística pessoal do nascimento de si mesmo a partir do próprio crânio, simbolizado no nascimento de uma criança, envolta em panos e deitada no chão. Há uma distinção entre ouvir sobre o nascimento de uma criança do próprio crânio, um nascimento que nenhum cientista ou historiador poderia explicar, e realmente vivenciar o nascimento, segurando em suas próprias mãos e vendo com seus próprios olhos essa criança milagrosa, uma criança nascida do alto, do seu próprio crânio, um nascimento contrário a todas as leis da natureza. A questão como é colocada no Antigo Testamento, pergunta agora, e vê, pode um homem dar à luz um filho? Por que então vejo todo homem com suas mãos dando à luz a si mesmo como uma mulher em trabalho de parto? Por que todo o rosto empalideceu? A palavra hebraica shalatz, traduzida erroneamente como lombos, significa extrair, libertar, retirar-se. O extrair-se do próprio crânio era exatamente o que o profeta previu como o nascimento necessário do alto, um nascimento que dava ao homem entrada no reino de Deus e percepção reflexiva nos níveis mais altos do ser. Ao longo dos tempos, um abismo chama outro abismo. Desperta! Por que dormes, Senhor? Desperta! O evento, como está registrado nos evangelhos, realmente acontece no homem. Mas daquele dia ou daquela hora em que chegará o tempo para o indivíduo ser liberto, ninguém sabe, exceto o Pai. Não te maravilhes de eu te dizer, é necessário que vocês nasçam do alto. O vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3 versículo 7, 8. Esta revelação no Evangelho de João é verdadeira. Aqui está a minha experiência deste nascimento do alto. Como Paulo, eu não o recebi do homem, nem fui ensinado. Ele veio através da experiência mística real de nascer do alto. Ninguém pode falar verdadeiramente deste nascimento místico do alto, exceto aquele que o experimentou. Eu não tinha ideia de que este nascimento do alto era literalmente verdadeiro. Quem, antes da experiência, poderia acreditar que a criança, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da paz estava entrelaçado em seu próprio crânio? Quem, antes da experiência, entenderia que seu Criador é seu marido e o Senhor dos Exércitos é seu nome? Isaías 54 versículo 5. Quem acreditaria que o Criador entrou em sua própria criação, o homem, e sabia que era ele mesmo e que essa entrada no crânio do homem, essa união de Deus e do homem, resultou no nascimento de um filho do crânio do homem, qual nascimento deu a esse homem vida eterna e união com seu Criador para sempre? Se agora conto o que experimentei naquela noite, não o faço para impor minhas ideias aos outros, mas para dar esperança àqueles que, como Nicodemos, se perguntam como pode um homem nascer, sendo velho? Como pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Como pode ser? Foi assim que aconteceu comigo. Portanto, agora escreverei a visão, e a tornarei clara em tábuas, para que possa ler quem corre. Pois a visão ainda aguarda seu tempo, apressa-se para o fim, não mentirá.
Se parecer lenta, espere, certamente virá, não tardará. Eis que aquele cuja alma não é reta nele desfalecerá, mas o justo viverá pela sua fé. Nas primeiras horas da manhã de 20 de julho de 1959, na cidade de São Francisco, um sonho celestial em que as artes floresciam foi repentinamente interrompido pela vibração mais intensa centrada na base do meu crânio. Então, um drama, tão real quanto aqueles que experimento quando estou totalmente acordado, começou a se desenrolar. Acordei de um sonho e me vi completamente sepultado dentro do meu crânio. Tentei forçar minha saída pela base. Algo cedeu e me senti mover de cabeça para baixo, pela base do meu crânio. Eu me espremi para fora, centímetro por centímetro. Quando estava quase fora, segurei o que imaginei ser o pé da cama e puxei a parte restante de mim para fora do meu crânio. Ali, no chão, fiquei deitado por alguns segundos. Então me levantei e olhei para meu corpo na cama. Ele estava pálido de rosto, deitado de costas e se jogando de um lado para o outro como alguém se recuperando de uma grande provação. Enquanto eu o contemplava, esperando que ele não caísse da cama, percebi que a vibração que começou todo o drama não estava apenas na minha cabeça, mas agora também vinha do canto do quarto. Enquanto olhava para aquele canto, me perguntei se aquela vibração poderia ser causada por um vento muito forte, um vento forte o suficiente para fazer a janela vibrar. Não percebi que a vibração que eu ainda sentia dentro da minha cabeça estava relacionada com a que parecia vir do canto do quarto. Olhando de volta para a cama, descobri que meu corpo tinha sumido, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho sentou-se onde estava a cabeça. Meu segundo e terceiro irmão sentaram-se onde estavam os pés. Nenhum parecia estar ciente de mim, embora eu estivesse ciente deles e pudesse discernir seus pensamentos. De repente, tomei consciência da realidade da minha própria invisibilidade. Percebi que eles também estavam perturbados pela vibração vinda do canto do quarto. Meu terceiro irmão foi o mais perturbado e foi investigar a causa da perturbação. Sua atenção foi atraída por algo no chão e, olhando para baixo, ele anunciou: "É o bebê de Neville." Meus outros 2 irmãos, nas vozes mais incrédulas, perguntaram: "Como Neville pode ter um bebê?" Meu irmão levantou o bebê enrolado em faixas e o deitou na cama. Eu, então, com minhas mãos invisíveis, levantei o bebê e perguntei a ele: "Como está meu amor?" Ele olhou nos meus olhos e sorriu e eu acordei neste mundo, para refletir sobre esta maior das minhas muitas experiências místicas. Tennyson tem uma descrição da morte como uma guerreira, um esqueleto alto em um cavalo negro como a noite, saindo à meia-noite. Mas quando a espada de Gareth cortou o crânio, havia nele o rosto brilhante de um menino florescente e fresco como uma flor recém-nascida. Contarei outras 2 visões porque elas confirmam a verdade da minha afirmação de que a Bíblia é um fato místico, que tudo o que está escrito sobre o Filho prometido na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos deve ser vivenciado misticamente na imaginação do indivíduo. O nascimento da criança é um sinal e um presságio, sinalizando a ressurreição de Davi, o ungido do Senhor, de quem ele disse: "Tu és meu filho, eu hoje te gerei." Salmos 2, 7. 5 meses após o nascimento da criança, na manhã de 6 de dezembro de 1959, na cidade de Los Angeles, uma vibração semelhante à que precedeu seu nascimento começou na minha cabeça. Desta vez, sua intensidade estava centrada no topo da minha cabeça. Então veio uma explosão repentina e eu me vi em um quarto modestamente mobiliado. Lá, encostado na lateral de uma porta aberta, estava meu filho Davi, de fama bíblica. Ele era um rapaz no início da adolescência. O que me impressionou fortemente sobre ele foi a beleza incomum de seu rosto e figura. Ele era, como é descrito no primeiro livro de Samuel, corado, com belos olhos e muito bonito. Nem por um momento me senti alguém diferente de quem sou agora. No entanto, eu sabia que esse rapaz, Davi, era meu filho, e ele sabia que eu era seu pai, pois a sabedoria do alto é sem incerteza. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, então pacífica, gentil e fácil de ser tratada, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Tiago 3, 17. Enquanto eu estava sentado ali contemplando a beleza do meu filho, a visão desapareceu e eu acordei. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos sinais e portentos em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Deus me deu Davi como meu próprio filho. Eu levantarei teu filho depois de ti, que sairá do teu ventre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Deus não é conhecido de nenhuma outra maneira senão através do Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. A experiência de ser o pai de Davi é o fim da peregrinação do homem na terra. O propósito da vida é encontrar o pai de Davi, o ungido do Senhor, o Cristo. Abner: de quem é filho esse jovem? E Abner disse: tão certo como vive a tua alma, ó rei, não sei dizer. E o rei disse: indaga de quem é filho o jovem. E quando Davi voltava da matança do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu na mão. E Saul lhe disse: de quem és filho, jovem? E Davi respondeu: sou filho de teu servo Jessé, o belemita. Jessé é qualquer forma do verbo ser. Em outras palavras, eu sou o filho de quem eu sou autogerado, eu sou o filho de Deus, o Pai. Eu e meu pai somos um. João 10, 30. Eu sou a imagem do Deus invisível. Aquele que me viu, viu o Pai. João 14, 9. De quem é o filho? Não é sobre Davi, mas sobre o pai de Davi, a quem o rei havia prometido libertar em Israel. Nota: e em todas essas passagens. 1 Samuel 17 versículos 55, 56, 58. A pergunta do rei não é sobre Davi, mas sobre o pai de Davi. Achei Davi, meu servo. Ele clamará a mim. Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. E eu farei o primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O indivíduo que nasceu do alto encontrará Davi e saberá que ele é seu próprio filho. Então ele perguntará aos fariseus, que estão sempre conosco, o que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? E quando eles lhe disserem: o filho de Davi, ele lhes dirá: como é então que Davi, no Espírito, o chama de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele é seu filho? A concepção errônea do homem sobre o papel do filho, que é apenas um sinal e um presságio, fez do filho um ídolo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5 versículo 21. Deus desperta, e aquele homem em quem ele desperta se torna o pai de seu próprio pai. Aquele que era o filho de Davi, Jesus Cristo, o filho de Davi. Mateus 1 versículo 1, se tornou o pai de Davi. Não mais clamarei a nosso pai Davi, teu filho. Atos 4, 25. Achei Davi. Salmo 89, 20, Atos 13, 22. Ele clamou a mim. Tu és meu pai. Agora eu sei que sou um dos Elohim, o Deus que se tornou homem, para que o homem possa se tornar Deus. Grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. Se a Bíblia fosse história, não seria um mistério. Esperai a promessa do Pai, Atos 1, 4, isto é, por Davi, o Filho de Deus, que vos revelará como o Pai. Esta promessa, diz Jesus, ouvistes de mim. Lucas 24, 44, e ao seu cumprimento naquele momento no tempo quando agrada a Deus dar-vos o seu Filho, como vossa descendência, que é Cristo. Gálatas 3, 16. Uma figura de linguagem é usada com o propósito de chamar a atenção, enfatizar e intensificar a realidade do sentido literal. A verdade é literal, as palavras usadas são figurativas. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Mateus 27, 51. Na manhã de 8 de abril de 1960, 4 meses depois de me ter sido revelado que sou o pai de Davi, um raio do meu crânio me partiu em dois,
do topo do meu crânio até a base da minha espinha. Eu estava fendido como se fosse uma árvore que tivesse sido atingida por um raio. Então eu me senti e me vi como uma luz líquida dourada subindo pela minha espinha em um movimento serpentino. Quando entrei no meu crânio, ele vibrou como um terremoto. Toda a palavra de Deus prova ser verdadeira, ele é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda, e você seja achado mentiroso. A Provérbios 30 versículo 5,6. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Essas experiências místicas ajudarão a resgatar a Bíblia das aparências da história, pessoas e eventos, e a restaurá-la ao seu real significado na vida do homem. A Escritura deve ser cumprida em nós. A promessa de Deus será cumprida. Você terá essas experiências. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 versículo 8. O círculo crescente, Jerusalém, Judéia, Samaria, o fim da terra é o plano de Deus. A promessa ainda está amadurecendo para o seu tempo determinado, mas quão longas, vastas e severas as provações até que você encontre Davi, seu filho, que o revelará como Deus, o Pai. Eram longas para contar, mas ela se apressa para o fim, ela não falhará. Então espere, pois não haverá adiamento. Há alguma coisa maravilhosa demais para o Senhor? No tempo determinado, voltarei a ti, na primavera, e Sara terá um filho. Gênesis 18 versículo 14. Chegamos ao fim dessa grande obra do mestre Neville Goddard. Se quiserem contribuir com meu trabalho, é só se tornar membro aqui do canal. Ficarei muito grata. Curtam e compartilhem nossos conteúdos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.